Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, esse é o TechCast, o podcast da Techers, uma consultoria de recrutamento e soluções para recursos humanos, tecnologia e para profissionais com deficiência que desejam trabalhar no mercado corporativo. Como a gente sempre faz, vou me autodescrever para você que não consegue me ver. Sou homem branco, cis, hétero, estou sentado numa cadeira, numa grande sala tradicional de podcast, que nada mais é do que uma caixa preta com várias luzes que vocês não conseguem ver, para justamente captar a nossa imagem e o nosso som. Estou sentado numa mesa bacanérrima de madeira. Na minha esquerda tem uma TV, sei lá, uns tamanho 60, que é bem grande, com o nosso logo que é laranja. No meu lado direito tem um convidado, que vai se autodescrever por último, obviamente porque a gente é educado, e na minha direita aqui, na minha esquerda, quase na minha frente, temos a minha querida sócia maravilhosa, Mariana Pereira, que vai se autodescrever. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo ou assistindo a gente. Super prazer estar aqui de novo com vocês. Eu sou a Mari, eu sou uma mulher branca, cis, hétero, baixinha, tenho meu 1,60 m e pouquinho. Estou diminuindo a cada dia com a velhice, que tem aparecido. Gravidade. A gravidade tem influenciado bastante. Estou toda de preto hoje, com um laço rosa na cabeça. Estou aqui ao lado do nosso convidado, super prazer ter você aqui com a gente. Alcino Terezo, o mito. Maravilha. Super obrigado, me vim preparado para tudo, menos para me descrever, ninguém me avisou dessa parte. Bom, eu devo ter eu já tive 1,87 m, agora eu tenho 1,84 m, porque as hérnias de disco já estão aparecendo. Cis, hétero, branco, a minha barba é uma barba um tanto rala, ela é dura e cheia, ela é dura de achar e cheia de falhas. E já falo da carreira ou começa depois a gente se apresentar? Vamos começar por esse seu começo de carreira, que é super interessante. Você que é um RH, que eu costumo definir que é um RH de negócios, termo que vem cada vez mais se popularizando, mas continua com poucas pessoas ainda capazes disso. E já deixa claro que você foi o primeiro cara de recursos humanos que conseguiu me trazer de uma maneira muito objetiva o que é FAPRAT, que é o segredo para você que trabalha com recursos humanos e lida diretamente com o CEO, tá? Anota isso aí, FAPRAT. E psicólogo, hein? Exatamente, psicólogo. Um pouco disso aí. Exatamente. Assim, não, conta como é que foi o começo da tua carreira ali, as principais empresas, porque eu quero conversar muito com você sobre os desafios que você tem hoje num segmento que ele vem crescendo. Você trabalha numa das maiores empresas do mundo, você não tem só recursos humanos. E quero entender um pouco da tua visão sobre como é que vai ser o futuro de RH, o que você está vendo hoje. Essas coisas todas que a gente já conversa há uns 4 anos. Maravilha, super obrigado. Prazer enorme estar aqui. Mais uma vez com o Edu, figuraça. A gente se conheceu faz uns 6 anos já, né? Por aí. Eu me lembro que demorou pra gente, eu acho que a gente estava ali na pandemia, cara, uma agenda muito difícil para qualquer pessoa que trabalha no mercado corporativo, muita dança de cadeira, muita coisa acontecendo, mas quando a gente se viu, não nos largamos mais. Isso mesmo. Fizemos alguns eventos aí de podcast, falando sobre FAP, RAT, acho que o YouTube deve ter tudo isso aí. Sim, tá lá ainda. Tá lá, né? Tá lá ainda. Maravilha. Bom, eu tenho 30 anos de RH já. Eu nunca, na minha carreira, contar um pouquinho lá do começo mesmo. Quando eu fiz faculdade de psicologia, eu não pretendia ir para o mundo corporativo, não. Eu queria a clínica, eu queria um negócio mais introspectivo. Fiz a formação em psicanálise, em seguida da faculdade. Fiz PUC Campinas, fiz a formação em psicanálise em Campinas. E fiz o mestrado em psicologia escolar. Eu gostava muito de desenvolvimento, gostava muito de treinamento e comecei fazendo o mestrado em psicologia da educação e aí nasceu a possibilidade de trabalhar numa empresa. Foi a Softec, uma empresa de tecnologia, na época em que a gente implementava muito SAP e o brasileiro ainda não degustava bem o SAP. Que ano era isso, mais ou menos? Você lembra? 98. Tá. 98. As empresas, existiam mais empresas que traduziam o SAP para o brasileiro e para os subsistemas que o implementavam do que a própria SAP. A Softec era uma dessas empresas que faziam essa implementação. Da Softec, eu fui para a PricewaterhouseCoopers, foi a grande escola de RH para mim. Quanto tempo você ficou na Price? 5 anos.
A baita escola. baita escola. Foram 33 projetos diferentes, empresas de todos os níveis e segmentos, Camargo Corrêa, Brasil Telecom, inúmeras outras, Ford. A gente fazia projetos de capital humano, específicos de reestruturação, alinhamento de liderança, cultura, clima. Fizemos algumas due diligence também. Na época, as grandes telecom estavam se fundindo, tinha muito M&A, fiz muita due diligence de RH. E, O que você aprendeu nesse tempo da Price que você usa até hoje? Você vê que não mudou. cara, tudo, velho. Eu acho que foi uma competência estrutural minha, que é a obsessão pelo produto. Entregar o melhor produto possível. Que os clientes eram muito exigentes e a gente tinha uma obsessão para entregar sempre o melhor. Muitas vezes a gente não tinha tecnologia dentro de casa ainda, não tinha o conhecimento. A gente tinha que sair correndo, porque a gente estava montando o GHRS na época, que era o Global Human Resource Solutions. A Price não tinha RH ainda. A gente foi a primeira turma a ter a prática de RH junto com a Olga Kump, que foi a grande ensinadora de RH para mim. E montamos o GHRS naquela época, fazendo novas bases de conhecimento e dividindo com as outras Price pelo mundo. Muito legal. Depois da Price, eu fui para a Axê Laboratórios. Eu achei era um cliente da Price e eu gostei muito de farmacêutica. Achei um ambiente muito legal. Achei um ambiente que o RH realmente fazia diferença. O Axê estava se profissionalizando. O Axê estava mudando o modelo de governança. Os 3 donos estavam saindo da operação e estava vindo um novo modelo de governança. Então, eu fiz o pleito para trabalhar no Axê Laboratórios, com meu querido Marcos Nascimento, meu amigo de coração, que foi um puta chefe para mim lá. E eu fiz o pleito. E eu, sem ninguém saber, eu falei, cara, quero trabalhar aqui. E ele olhou para mim e falou, cara, vai ser consultor aqui. Eu falei, cara, quero trabalhar com você. E aí fez uma entrevista de 4 horas e falou, cara, não sei o que você vai fazer aqui, mas você vai vir trabalhar comigo. E aí foi muito legal. Aí você mudou de lado de mesa. Mudei de lado de mesa. Fiquei 2 anos no Axê. Depois eu fui para a EDS, porque o Marcos foi ser o head de RH Latam, e eu fui ser o cara de DO Latam dele, e aí uma baita posição grande, vários países da América Latina, já tocava desenvolvimento organizacional. Depois da EDS, eu fui para o Santander. O Rico Barini tinha assumido o RH e queria montar uma área de gestão de talentos pura. Então, eu fui um dos 5 superintendentes de RH do Santander. Na fusão com o Real, eu não tenho vergonha de dizer que eu fui desligado. Acontece. A gente se reestruturou lá, ficamos 5 diretores, 5 superintendentes do Real e 5 superintendentes do Santander. Na integração, cabiam só 5 cadeiras. O povo que estava lá estava muito mais tempo, mais competente, mais experiente do que eu. E eu saí e fui para a Microsoft. Fiquei um tempo na Microsoft, uma experiência curta, muito interessante, que eu posso ser sincero, eu não me adaptei ao modelo de cultura da Microsoft no Brasil da época. Muita coisa de fora? Muita coisa de fora, muita coisa pronta. Era uma posição mista, é uma posição que é recruiting e development. Não existe isso na Microsoft, porque na Microsoft, development é tão core que está fora de recursos humanos. É um departamento matricial que funciona no mundo inteiro. Se não me falha a memória, ainda é assim. Chama POC, People Organizational Capabilities. Baita estrutura. E a minha posição era mista. Então, metade do meu tempo era recruiting, metade era POC. Então, às vezes eu fazia reunião comigo mesmo, às vezes o call, eu tinha que estar em 2 calls ao mesmo tempo, às vezes eu tinha que estar em Belleville, na matriz, e tinha que estar aqui. E os caras de recruiting não me viam como recruiting e os caras de POC não me viam como POC. Porque falavam, pô, mas você é RH do Brasil, você está fazendo aqui. Então, não deu certo. Saí em menos de 1 ano. E a grande virada de carreira foi aí, porque a Santos Brasil me chamou através de uma Hunter, a Grace, que você conheceu, está nos Estados Unidos agora. E ela falou, cara, você não quer mudar completamente de carreira e vir para o mundo que você não conhece?
Eu estou trabalhando para Santos Brasil, posição de... Era gerente de RH ainda na época. Santos Brasil, que é uma logística marítima, né? Exatamente. Santos Brasil é a maior empresa portuária da América Latina. Agora ela está bastante grande. É o maior terminal portuário de Santos. Tem mais de 4 mil funcionários. Fiquei lá 9 anos. Foi super bacana. E lá que eu comecei a ter outras áreas além de recursos humanos, que depois a gente pode conversar. Eu tinha qualidade, saúde, segurança, meio ambiente, controle farmacêutico e RH. E montei a área de gestão, que depois a gente pode conversar, que foi uma grande sacada, que é ter a gestão da performance individual e gestão da performance da área. Eu acho que o verdadeiro, aquilo que a gente falou naquela outra conversa que a gente teve, muita gente chama de gente de gestão a área de RH, mas quem faz gente de gestão faz um negócio diferente mesmo. Faz gente, que é RH, e faz gestão, que é gestão de indicadores, gestão de performance, melhoria de processo, tudo isso cabe nessa área de gente de gestão aí. Eu acho interessante a gente não perder o fio da meada, porque, me corrija se eu estiver errado, estamos falando de gestão. Gestão é quando você coloca o intangível e faz ele ser tangível. Ou seja, é indicador. Indicador é número, é porcentagem. Uma parte significativa dos seus colegas tem uma deficiência muito grande, ou tem uma resistência muito grande com o número. Então, quando você está falando de gestão, deixa eu entender de fato o dia a dia desse colaborador em números, e o que não dá para a gente colocar em números, a gente entende que pode não ser importante para esse processo, porque eu só vou conseguir desenvolver ele se esses números forem aumentados. Em linhas gerais, é isso. Melhor definição é possível. Exatamente isso. E é por isso que uma parte significativa dos seus colegas fracassa no desenvolvimento das pessoas, porque não entende que precisa ser objetivo. Exatamente. E dá para ser objetivo. Sim. Eu acho que o RH nunca vai entregar, por exemplo, o ROI de treinamento. Qual é o retorno? Isso nunca, pode fazer a conta que quiser, usar analytics, mas nunca a gente vai dizer, cara, eu investi 1 milhão em treinamento e desenvolvimento e eu evitei um liability aqui de 500. Pelo menos 500 foi bem. Isso nunca vai existir. Não dá pra gente fazer... Esse ponto que você está falando é um ponto muito interessante, porque eu já estudei muito sobre ROI de treinamento. Como eu falei, a memória tem 3 metodologias que podem ser utilizadas e nenhuma delas é 100% precisa. E o ponto é justamente por isso, porque você precisa entender de uma maneira objetiva o quanto que pós esse treinamento o funcionário conseguiu performar mais ou menos. Então não é o treinamento que vai fazer uma diferença objetiva 100%. Exatamente. Tem o cenário antes e depois. A leitura dá para fazer através desses indicadores que você trouxe aqui. São muito objetivos. Desempenho, performance da área, melhoria de processo, ideias, inovação, tudo isso dá para medir. E eu acho que é o caminho. Eu acho que quanto mais o RH tiver áreas parceiras, por que eu tenho qualidade hoje junto de RH? Para eu poder ter o olhar sobre melhoria de processo. Para eu poder cobrar o gestor não só da sua performance individual, mas também das entregas da sua área. Então, eu acho que isso é o caminho de gente de gestão. E continuando para acabar o começo da conversa, da Santos Brasil, eu tomei uma decisão de vida pela primeira vez. Cara, fechei um grande ciclo aqui. Tem muito executivo que fica 2 anos numa empresa e fala, fechei o ciclo. Isso aí é para ele agradar o Hunter. Eu acho que ciclos são loucos. E o ciclo de 9 anos foi um bom ciclo. Na Santos Brasil ainda. Ainda mais na Santos Brasil. Entreguei, fechei uma baita gestalt e falei, vou fazer outra coisa da vida, não sei o que, mas vou pular de paraquedas. Pulei na pior hora possível, que foi a hora da pandemia. Né? Aí se não fosse caras como você, que me ouviram, me estenderam a mão, eu teria ficado 100% mais deprimido. Que dei uma deprimida. Falei, pô, e agora? Pulei na hora errada, não tenho onde pousar. Quando o cara... Peguei o vento errado, não estou achando uma praia para eu pousar. E fiz muitos processos seletivos, que dá mais outro grande podcast, fiz 6 processos seletivos,
3 deles fui até o conselho. Um deles, além do conselho, eu fui para o dono, fui para o fundador e não emplaquei. Então, eu tive uma vivência do lado de cá do que é um processo seletivo no mundo executivo. Eu sempre contratava e sempre demitia. Agora eu estava na sensação de, e aí, fui demitido desse processo? Estou sendo avaliado. Estou sendo avaliado. A gente, quando começa a participar de muitos processos seletivos, a gente fala, o processo fica tão longo que se sente que você foi demitido no final do processo. E aí eu fiquei um tempinho, fiquei 1 ano mais ou menos nesses processos, fazendo consultoria também de FAP, RAT, para algumas empresas, uma empresa de navegação e uma empresa financeira, uma startupzinha, e depois eu fui para a Flow, que eu te contei. Uma grande empresa de Executive Search. Exatamente. Fiquei lá um tempo, mais fazendo a parte administrativa e desenvolvendo não a metodologia, porque a metodologia de Executive Search deles é muito clara, muito precisa, muito boa. Mas eu estava desenvolvendo processos, por exemplo, de contabilização de horas dos consultores, fazer com que o Hunter tivesse não só a escola de hunting lá dentro, mas também conhecimentos, por exemplo, como é que um menino Hunter com 3 anos de experiência vai avaliar um grande executivo se ele não souber um pouco de geopolítica? Como é que ele vai perguntar para o cara, o que você está achando que está acontecendo no Líbano? Como é que ele vai além do currículo? Como é que ele vai além do currículo se ele é moço? Se ele não é culpa dele não ser experiente. Então eu lançava essas pílulas de conhecimento lá para os mais júniores e para os mais sêniores eu era meio que um coach, porque hunting é um negócio estressante, um negócio complicado. Eles tinham em mim a visão do outro lado, que eu já tinha muito tempo de casa e contava para eles, cara, o que eu espero que você me entregue? Como é que eu espero que você se comporte numa reunião? Eu dava a voz do cliente, trouxe a voz do cliente para dentro da empresa, mas eu fiquei pouco porque logo a concorrente da Santos Brasil, no Brasil, uma das concorrentes, que é a DPW, Dubai Ports World, que é onde eu estou hoje, me chamou para ser o head de RH e eu admirava essa empresa. Por quê? Porque ela nasceu muito bem nascida no Porto de Santos. Santos Brasil nasceu Codesp, era uma estatal, foi se profissionalizando, foi sofrendo grandes mudanças. A DPW já nasceu TUP, já nasceu um terminal de uso privado, ela já nasceu com princípios muito claros, com processos muito claros, e um negócio que eu sou apaixonado, cara, que é compliance, velho, que é ética. Então, eu admirava, porque eu falei assim, eita, empresinha bem nascida. Principalmente nesse segmento, que é um segmento que tem muito processo que pode ser burlado, né? Exatamente. Muito processo que pode ser burlado. E é uma área turbulenta. E eu tenho security hoje, né? Então, tem contaminação dentro do terminal aí, dos terminais, tem tráfego. Sim. Se você não contrata muito bem contratado todo o seu efetivo, você pode trazer para dentro de casa os caras que não são do bem. É um processo turbulento, a liderança é uma liderança que ainda está se formando, então precisa ter canais muito claros de compliance para o cara poder se defender. São super sindicalizados, né? Como chamam? Os armadores, né? Os armadores são os donos dos navios. Como que é o nome do sindicato? Osmo? O Ogmo era a cooperativa que oferecia os estivadores para os terminais. Estivadores, era esse nome. Ogmo. Quase fui trabalhar no Santos Brasil uma vez. É mesmo? E aí as coisas mudaram muito, porque a partir do advento dos TUPs, quando os terminais de uso privado... Terminal de uso privado, que é o terminal com dono. Eu sou dono da terra, eu sou dono do equipamento, eu posso contratar o estivador como CLT. Essa foi a grande mudança. Aí os demais, que eram terminais de uso misto, eles falaram, eu também quero contratar o estivador também. Começaram a brigar para não usar mais o OG. Por quê? Tem uma vantagem de custo ou de gestão? Tem uma vantagem de custo. E tem uma vantagem de gestão também, que o veiculado, o estivador CLT, você também tem mais controle sobre ele. Você forma, você treina, você deixa o cara
com uma percepção de desenvolvimento, de carreira. Ele pode ser estibador, depois ele pode ser motorista de caminhão, depois ele pode ser um operador de R&D. Você oferece a carreira para o estibador e você vincula o cara lá. Dogmo, muitas vezes mudava. Hoje era o João, amanhã era o Márcio, depois da manhã, no mesmo horário, vem. Você não tinha um senso de pertencimento. Exatamente. E aí, Alcino, falando um pouco dessa carreira no Porto, ainda mesmo com todo o avanço tecnológico, a gente ainda precisa ter esse fator humano pesado? Demais. Porto é muito operacional. Porto é extremamente humano. E é 24/7. As operações são operações extremamente de homem-máquina. Então, assim, operadores que operam as máquinas e o administrativo que suporta essa operação aí. Então, é bem presencial ainda e é bem... É porque não dá para ser remoto. Ponto. Algumas tentativas já se fazem, mas basicamente dos operadores. Então, o guindaste, que é o que ele chama de QC, o PT, que é quem retira o container e coloca do navio e coloca no caminhão, ele já pode ser operado em qualquer lugar do mundo. Se você quiser, um cara lá na Europa pode operar, porque a tecnologia é do robô, né? Você está ali e você está operando um painel, um joystick, e tem todo um controle inercial. Você precisa sentir a cabine para você tirar o fator pêndulo, né? Que é a grande habilidade do operador de QC. Mas isso já é reproduzível através do robô e o cara já pode operar de outro lugar. Ainda não se faz, porque ainda compensa fazer aqui. Mão de obra aqui é mais barata do que outros países em relação às nossas outras unidades. Mas um dia, assim, se preciso for, dá para operar muitos equipamentos de longe. Em linhas gerais, o que você precisa ter algum tipo de conhecimento ou quais características alguém que deseja trabalhar com estivador precisa ter? Porque eu, pelo menos, tenho uma visão de estiva muito simplista. Exatamente. E eu sei, principalmente por conversas como com você que não é mais assim há muitos anos, e que dá pra gente construir uma carreira. O que precisa ter se eu sou jovem, não sei por onde começar, moro ali perto de Santos e, puta, quero ver se eu consigo trabalhar? Olha, o estivador, ele precisa ter ainda uma competência básica, que é força física, porque o negócio ainda é... O que o estivador faz hoje? Antigamente o estivador carregava saco nas costas. Exato. Sem camisa, não puta calor. Depois do advento do container, o que o container é? O container é uma unidade de transporte única no mundo. E isso tem um peso muito grande, porque você tem o mesmo tamanho de container. Existem dois tamanhos, o de 40 pés e o de 20 pés, em qualquer lugar do mundo. O container nasce com um RG. Ele nasce como uma identificação, vamos dizer, um chassi. Um chassi. E esse número, ele é inserido em um software mundial. Então eu sei, se eu tiver acesso ao software aqui, eu sei onde qualquer container está, em qualquer lugar do mundo, em que posição da pilha, em que navio. Que demais. Então, assim, esse é um controle único que fez com que a carga fosse containerizada, que a carga ficasse dentro do container. O estivador, para continuar útil, para não deixar de ser importante, ele faz a amarração dos contêineres. Os contêineres são amarrados com grandes cabos para que na viagem eles não possam cair do navio ou não deixe o navio mais pendular para um lado do que para o outro. Tem toda uma tecnologia para fazer essa amarração. Então, quem começa na carreira de estivador começa aprendendo isso, a amarração. E a segunda grande competência é safety, é segurança. Porque os terminais são obcecados por segurança. Porque é muito. Se o container 5, 7, 12, 15 toneladas... Acabou, morreu. Na hora. Se pega em alguém, acabou. A castanha, que é um negócio que ainda se utiliza para prender um container no outro, se ela cai de uma altura, ela vai causar um acidente fatal. Então, tudo ali é extremamente, a gente não diz extremamente perigoso, porque a gente nem usa o termo perigoso.
Porque se você usa o termo perigoso, você já está assumindo que a sua operação é perigosa. A gente usa o termo, olha, é uma operação pesada, é uma operação que tem que ser muito cuidadosa, mas perigo não pode nem haver. Então, é muito controlada a segurança dos portos. Só se caminha por um caminho seguro, o controle É igual de câmera, fábrica, né? Químico. mesma coisa. Então, o cara tem que ter um conhecimento, ou aprender, ou se submeter a treinamentos em segurança, que é a base para carreira, para começar a carreira como estibador. E qual subsistema de RH dentro do Porto era o mais relevante, que te dava mais trabalho? Era a parte de treinamento? Olha, o subsistema que dá mais trabalho para mim ainda hoje não é trabalho, mas preocupação é recrutamento. Recrutamento. Ainda. Por uma questão de falta de mão de obra ou alguma coisa no próprio recrutamento? Os dois. Porque assim, eu preciso trazer gente do bem, gente competente e gente que vá trabalhar dentro de uma cultura muito clara de compliance, de ética, e às vezes é difícil achar, às vezes a gente faz um background check de que a gente pode trazer determinados candidatos, determinada mão de obra, e cada vez mais, né, depois que eu li O Sonho Grande, eu fiquei mais aficionado ainda por recrutamento. Eu acho que se você constrói o time certo, velho, eu acho que se você traz pessoas que comungam do mesmo valor ali, velho, você cria uma ressonância poderosa. Então é a área que eu vou colocar mais foco agora. Pô, você está há 2 anos lá, não colocou foco ainda nisso, ou se não? Não. Agora eu trouxe um gerente de recursos humanos para me ajudar nisso. Eu estava muito estruturando as outras áreas. A área de saúde, eu reestruturei. A área de security, de segurança patrimonial, eu reestruturei. A área de qualidade estava funcionando bem, trouxe para mim. A área de ESG, a gente está implementando uma plataforma muito bacana. Então, eu estava estruturando e o RH eu estava tocando, respeitando os princípios globais e regionais de gestão, mas, assim, o foco em arrumar a casa vai ser mais agora. E eu vou apertar muito o recrutamento. Que se a gente faz um time bacana, ninguém segura. Você não está só com recursos humanos, está com outras áreas. Isso é uma estratégia sua ou é algo que veio de fora ou, enfim, foi dado a você? Mais ou menos as duas coisas. Eu, na Santos Brasil, fiquei muito tempo, fiquei 9 anos e comecei a ser um grande business partner do presidente, que é um cara fantástico, está lá até hoje. E comecei a ser o cara o apoiador dele para colocar pessoas certas nos lugares certos. E a partir daí você já fica olhando o processo. Aí eu já quis pôr a mão em processo. A gente tinha Falcone lá, eu já fiquei o gerente de conta da Falcone. Aí como eu pedi qualidade, saúde, segurança, meio ambiente para ficar comigo, eu já usei qualidade para montar a gestão. Então foi um negócio natural meu, que eu quis fazer mais coisas além de RH, mais coisas administrativas, com uma intenção, influência. Porque você acaba tendo uma visão estratégica e uma visão sistêmica maior, é isso? Apoiar mais o negócio. Apoiar mais o negócio. Fazer com que o RH não fique só dentro da caixinha do RH. Lembra do Alcino quando? Quando precisa desenvolver alguém. Lembra do Alcino quando? Quando não consegue recrutar um gerente. Lembra do Alcino quando? Quando precisa reter, porque os profissionais estão indo embora. Lembra do Alcino quando? Quando os sindicatos estão muito nervosos, pedindo algo além do NPC. Não, eu queria mais do que isso. Cara. Traz o cara para a gente definir o modelo de gestão, traz o cara para a gente definir o melhor organograma, a melhor estrutura, para que lado que a gente vai, vamos abrir um novo negócio, traz o RH na mesa para ser um parceiro de verdade do negócio. Chamaram de business partner no cara que não é, né? Infelizmente, tem gente chamando de business partner no cara que é o RH,
nada contra. Seja um baita no especialista naquilo que você faz, mas entenda que o business partner é um cara que tem que entender no negócio, tem que entender da cadeia de valor como um todo, para daí você entender quais as competências estruturais, quais as gerenciais e quais as técnicas que fazem consonância com essa cadeia de valor que você pode agregar. Aqui, uma parte significativa das empresas, o que hoje se chama de business partner, na verdade, era o consultor interno. Então, não fizeram não só a tradução do conceito, e também não fizeram a parte operacional e tática desse conceito. Então, simplesmente americanizaram algo que já existia aqui no Brasil. Exatamente. Então, é por isso que, por exemplo, uma das posições mais complexas da gente recrutar é o BP. Porque o BP, ele depende muito do que é em cada uma das empresas. Você tem BPs que realmente são BPs no estrito senso, são parceiros do negócio, e geralmente eles acabam construindo carreira sempre no mesmo segmento, porque é meio que óbvio. Exato. E existem BPs que são generalistas, que acham interessante ou se chamaram ou são chamados de BP só porque não se sabia muito bem como chamar. E outra, ser um business partner é muito mais sedutor e dá muito mais hype do que você ser um consultor interno nível 2. E tem os tiradores de pedido, né? Exato. Tem aquele que fica na área, vai lá, entende, vai lá na área especialista e fica assim, né? E Exato. vai e volta e não resolve. E não resolve nada. Ou seja, é a pessoa que poderia ser um e-mail. Exato. Né? Essa pessoa podia ser um e-mail. Essa posição pode existir, mas para os caras mais júniores, para eles aprenderem esse leve trás, eles vão aprendendo também. Se eles mudarem de área, eu sou business partner agora de finanças, sou business partner de operação, legal, mas como trainee, ele vai ser outras coisas. A partir do momento que ele se estabiliza, eu acho que aí ele tem que entender a cadeia de valor do negócio mesmo. Ele tem que ser o conhecedor do negócio e o conhecedor do RH ao mesmo tempo, né? Senão, você foi o primeiro cara que me trouxe um conceito que eu acho muito poderoso, que é o seguinte: como que um RH ele consegue minimamente ou tentar trazer saving para o business? Existem algumas formas, né? Você pode, por exemplo, gerenciar muito bem plano de saúde, alguns benefícios, beleza. E só que você me trouxe o conceito de FAP-RAT, que é muito poderoso. Muito. Garanto. Pouca gente conhece. Eu vou te falar. Eu devo ter umas 7.000 entrevistas com líderes de recursos humanos. Você e mais uma pessoa só nesses 10 anos que eu entrevisto falaram isso. 2 pessoas, você e mais um. Cara, explica para quem nunca ouviu falar sobre isso o que é FAP e o que é RAT. Muito simples e é um baita impacto que isso tem na folha de pagamento, direto na folha, que pode muito bem ser reduzido, muito bem, não estou dizendo muito simples, mas muito fácil de entender os princípios de redução de FAP e RAT. FAP, fator acidentário previdenciário. FAP é o seguinte: o sistema, o INSS, um dia se deu conta de que as empresas adoecem mais os seus funcionários e sobrecarregam o seu sistema. Então ele falou assim, todos os segmentos, isso. Todos os segmentos. Serviço à indústria. Todos. Se você tem folha de pagamento, você paga a FAP-RAT. O FAP, então, é isso, fator acidentário previdenciário. O INSS falou, gente, empresas, vocês estão adoecendo, vocês estão criando doenças do trabalho, doenças ocupacionais, estão levando para dentro de casa os caras que quem está bancando sou eu, afastado pelo INSS. Uhum. Então ele falou assim, o INSS um dia se deu conta e falou assim, vou dividir esse liability com vocês, filhotes. Esse custo aí é meu e seu. Então o FAP, ele vai de 0,1 a 2. 2 números inteiros. Inteiros decimais. 0,1, 0,2 até 2. E se você adoece muito o seu quadro de funcionários, se você afasta muito, se você cria lesões, se você adoece os seus funcionários, a leitura que o INSS vai fazendo de quanta gente você tem afastado, você tem
trazido para o sistema, vai crescendo. Se você é uma empresa de executive search, de recrutamento e seleção, você está nesse ambiente aqui seguro, estamos numa sala super agradável, tomando uma água super pura, e a gente não vai ficar doente. Então o seu FAP vai ser 0102, long time que você quiser. Uma empresa como a nossa, que às vezes afasta as pessoas, às vezes por acidente, às vezes por ler ou coisa do tipo, vai criando esses afastamentos e o sistema vai contabilizando e vai dizendo, a partir do ano que vem é 1, a partir do ano seguinte, você de 2 em 2 anos. Os próximos 2 anos vai ser 1,5, vai ser 1,7, vai crescendo esse número. Fechamos FAP, fator acidentário previdenciário. Vamos para o RAT, risco acidentário trabalhista. Você é mais um. Você deixa de ser fator e passa para o outro, é isso? Isso. Não, são 2. Tá. Um vezes o outro que vai dar conta. O FAP é isso. Quanto que você tem afastado e tem adoecido as pessoas? Até 2%, até 2. Até 2. E o RAT é de 1 a 3. O RAT é, dependendo do seu modelo de negócio, do quadro de funcionários operacionais, dependendo do que você faz, você tem um risco inerente. Mais uma vez, estamos aqui numa consultoria super chique, falando com gente inteligente, tomando água pura. Não vai acontecer nada aqui. Estrutura, nós não vamos escorregar, nós não vamos quebrar nada. Risco vai ser 1. Numa empresa extremamente pesada, como a nossa operação, contêineres de 15, 20 toneladas, o risco inerente, independente se você está tendo acidente ou não, o risco é 3. Porque você já nasce com uma operação de risco. Um vezes ou outro é o que você paga. É um dos encargos que você paga sobre a folha. Então, se você tem aqui nós, nesse ambiente, 0,1 vezes 1, você vai pagar 0,1 de FAP e 1 de RAT, você vai pagar 0,1% da folha. Tranquilo. Numa empresa que adoece as pessoas e tem um risco grande, 2 é o máximo do FAP. 3 é o máximo do RAT. 5. 2 vezes 3. 6% da folha. Uma indústria que tem uma folha nominal de 25, 26, 30 milhões, anual de 500 milhões, 6% sobre isso. E os RHs não olharam isso? Preocupante. Então, sinal, a pergunta é, como reduz? O FAP você reduz com os seus programas de bem-estar, com os seus programas de qualidade de vida, com os seus programas de safety, com os seus programas de controle de lesões, com o seu PCMSO, com todas as suas boas práticas de integridade, que eu digo. Os RHs estão preocupados em desenvolver talentos, reter talentos meus, e a integridade física, integridade emocional. Olha o que nós vivemos na pandemia. Ninguém fez a leitura correta de quem somos nós. Não é o mesmo Eduardo, não é a mesma Mariana, não é o mesmo Alcino. Como que você vê, Alcino, a epidemia de saúde mental, né? Saiu um estudo da Organização Escondida. Mundial de Saúde que 1 a cada 4 brasileiros está com sintomas de burnout. Leia sobre os white quitters. E aí é muito louco você trazer isso, não te perguntei à toa, porque da mesma maneira que o tema diversidade perdeu potência, eu estimo que saúde mental, de tanto se falar, vai perder potência, mas a lei é lei. Então, existe uma grande chance das empresas daqui a 2 anos pagarem talvez 6% da folha de coisas que estão acontecendo agora. O impacto da saúde mental das pessoas, né? Brilhante. Eu tinha essa leitura mais operacional, mas a leitura que você traz... Por quê? Leia os white quitters. Sim, a galera abandonou. Sim, o vínculo, velho. Sim, os corpos estão indo trabalhar, as almas não, velho. Sim. Os caras abandonaram o vínculo. E aí eles são muito mais suscetíveis a burnout, A tudo. a acidente. Porque
a leitura, uma das várias leituras que eu faço é, talvez num mercado em que você consiga controlar fisicamente, você consegue fazer ações que você vê o resultado quase que na hora. Treinamento, well-being. Como a gente tem muitos negócios online, a gente não vê esse esforço, a gente não vê esse resultado na hora, mas não quer dizer que ele não tem que ser feito. Por quê? Porque essa bomba só vai estourar daqui a 2 anos. Exatamente. E como uma parte significativa dos seus colegas não está nem aí, nem sabe o que é FAP e RAT, eles estão deixando de fazer algo que vai ser prejudicial para a empresa em 2026. Exatamente. E aí entra uma outra polêmica gigante que a gente pode passar dias discutindo aqui, que é o barato do home office. Estar em casa, será que é tão salutar assim? Será que é tão saudável assim, trabalhar de casa? Será que não é melhor que a galera vá voltando aos poucos para que o convívio, para que o estímulo e para que o próprio RH e os seus bons olhos não percebam que o cara tá mal? Será que a galera não tá mal em casa? Será que... Então, assim, home office é uma faca de 2 gumes. Faca de 2 gumes. A galera pode estar em casa, adoecida em casa. Você acha que é por isso que empresas como a Amazon têm chamado Eu acho. seus funcionários para voltar? Para tentar remediar um... O americano é extremamente behaviorista. Né? O americano é gestão do controle. Tem o lado bom e o lado ruim, né? Mas eu acho que o convívio é uma bênção, tá? Eu acho que a galera... Tá difícil voltar. Eu tenho uma das unidades da DPW Brasil, é uma ex-empresa que chamava Syncreon, e agora virou uma unidade de DPW Contract Logistics, uma unidade de contratos logísticos que estava no 3x2, 2x3. E a gente montou um escritório bacana agora aqui no Ibirapuera, e eu pedi para que eles voltassem para o 4x1. Achando que a resistência ia ser só uma resistência emocional. Cara, as pessoas se enraizaram em casa. Sim. Ontem eu estava falando com a gerente de RH deles, ela falou, porra, assim, não, cara, até a van que leva o menino para a escola vai ter que ser recontratada, o marido que chegava em tal horário não vai poder mais, porque a esposa não vai estar. Então, estruturalmente, a adaptação ao home office foi muito rápida. E agora desfazer também é complicado. Eu confesso que eu acho que o híbrido continua sendo ainda algo que precisa ter, porque eventualmente é interessante você trabalhar 1 ou 2 dias em casa por N questões. Eu acho que a questão de ser 100% home office, em linhas gerais, precisa ter todo um contexto que permita isso, e eu acho que existe também perfis de pessoas que se dão realmente melhor em casa. Mas é importante entender que existem necessidades, principalmente sociais, que você só vai conseguir se desenvolver se você estiver no mesmo ambiente físico que a pessoa. Pode não ser 5 dias por semana, mas pelo menos 1 ou 2. Principalmente para quem está começando a se desenvolver. Porque como é que você desenvolve uma habilidade, uma soft skill 100% online? Exatamente. É difícil. É muito difícil. Né? Assim que começou a pandemia, eu escrevi um artigo no LinkedIn, nem sei se está lá ainda, acho que fica. Deve estar, fica lá, tá lá. O título era Trabalhar em casa não significa levar a enxada para a sala. Fato. Todo mundo foi trabalhar em casa com as mesmas ferramentas. Entrava lá no Teams, fazia aquele rapport, todo mundo conversava. O que era o cafezinho virou as bobagens no começo da reunião para gastar o rapport. Tomava-se decisões ali sem muita sensibilidade, você não está perto do outro, você não está vendo a reação do outro, quem fala mais alto interrompe o outro, e a gente mudou para esse modelo e foi eficiente? Eu acho que não, eu acho que é uma baita mudança estrutural você trabalhar de casa. Tanto que não existe nesse termo nos Estados Unidos, não existe você fala home office para uma pessoa, ela não entende. É work from home. O americano não sabe, você fala, é work home office.
Você tem um escritório dentro da sua casa, mudou o CNPJ para lá, então, I work from home. Então, trabalhar de casa é um novo ritual. Não deu tempo da gente fazer ainda, porque já voltamos, já está no híbrido, mas eu acho que perde-se muito em eficiência trabalhar de casa com as mesmas ferramentas do trabalhar do escritório. É um negócio para pensar. Senão, como é que você vê inteligência artificial em recursos humanos? Você que é um cara antenado, você que é um cara atualizado, na minha visão, você mistura muito uma questão do old school, e não me entenda mal. Claro. Você pegou Não, eu tenho orgulho do old school. a parte school. a parte tradicional, e hoje você é um cara que você conhece muito sobre inovação, tecnologia. Como é que você vê o discurso, o hype, a prática? Qual a tua visão sobre o que está acontecendo agora? Olha, a inteligência artificial, eu acho que é uma baita ferramenta para muita coisa, mas mais no mundo do serviço do que no mundo da operação. Eu acho que a inteligência artificial vai te ajudar muito na sua consultoria, o algoritmo já ajuda. Buscas. E as áreas mais sofisticadas dentro das empresas podem muito fazer uso da inteligência artificial, mas é aquilo que a gente estava falando antes no café. A base já está muito bem construída. E eu não vi os RHs construírem um Analytics tão bem construído assim. Então, para as que fizeram a lição de casa, de passar pelo Analytics e se alicerçar nisso, elas vão fazer um bom uso da inteligência artificial. Não sei se todas fazem. Mas eu acho que mais no mundo do serviço do que no mundo da operação mesmo. Indústria, talvez, agro, menos. Mas só vai substituir a inteligência se a máquina for bem alimentada. Sim. Alimentar bem a máquina exige também bons insumos. Porque se a máquina se alimentar do lixo, ela não vai entregar um bom produto. Lixo entra, lixo sai. Regra básica. É interessante você compartilhar isso com a gente, porque eu acho que existem dois grandes parâmetros. Primeiro, as empresas que se prepararam para as automações, obviamente já tinham um arcabouço para o People Analytics, como você mesmo falou, e provavelmente vão conseguir fazer uma transição muito segura para as IAs. E eu acho que as empresas que têm mecanismos de gestão desenvolvidos também. Exatamente. Porque uma coisa é você ter algumas informações sobre as pessoas, e você consegue fazer um cruzamento muito simples ali de bases, mas talvez a coisa mais importante seja a junção dessas informações com gestão. Exatamente. E as duas coisas precisam estar muito bem estruturadas. Nem o mundo da gestão está bem estruturado. Eu acho que dois sonhos que a gente estava conversando que eu não vou ver acontecer. Eu já tenho 55, daqui a pouco, se eu me aposentar e virar conselheiro ou consultor, eu não vou fazer mais RH puro nas empresas, que era o RH deixar de existir e fazer o gestor tocar o RH. Fazer o gestor ser o RH. Isso não vai existir. E a outra coisa dentro de IA que a gente estava dizendo é que a decisão seja tomada por alguém sênior a ponto de interpretar bem o IA e transformar em processos para essa organização. Porque a inteligência artificial vai trazer produtos, ideias. Agora, transformar isso em processo, em mudança de cultura, vai ter que passar por um bom gestor. Então, a gente precisa ter um bom IA e um bom gestor. Né? Não sei se isso... Eu não sei se vou ver acontecer, mas em algumas empresas, com certeza, assim, é aquilo que a gente estava falando. Tem muitas boas cabeças de tecnologia que são boas cabeças de RH. A gente sabe nomes, não vamos citar nomes aqui, porque cria ciúme nos grandes caras de RH que a gente conhece, mas a gente viu grandes, não vou dizer par, porque são caras que eu admiro, que eu coloco acima da minha competência, que vieram de tecnologia, fazer um baita RH. São raros, né? Quem sabe que sejam muitos, né? E como eu, que sou mais jovem, me preparo para ser essa pessoa? Que competências e habilidades eu preciso desenvolver, na sua opinião? Para ser uma pessoa
Para que ser entenda esse esse gestor. mundo. É, Para ser esse gestor? Olha, eu acho que primeiro precisa gostar de gente. Precisa entender que, como o antigo presidente da Santos Brasil me perguntava, eu falava, Alcino, como é que a gente cria um vínculo de retenção? Eu falava, chefe, nós temos 4.000 funcionários aqui, nós temos 4.000 vínculos diferentes. Todo mundo hoje cedo, quando fez a barba, quando tomou banho, vislumbrou uma empresa diferente. Tem uma expectativa diferente quando entra. Tem uma expectativa diferente quando traz o salário para casa. Faz uso da empresa de uma maneira diferente. Eu nunca gostei do termo colaborador. Eu sempre gostei de funcionário. Você não gostei. Porque você não colabora para alguma coisa. Você troca suor, desempenho por remuneração. Existe um contrato comercial implícito que é romantizado. Aí o pessoal fala, nossa, mas você vai transformar pessoas em máquinas. Não estou dizendo que você não vai respeitar, que você não vai deixar o mais diverso possível, o mais agradável possível, o mais feliz possível o seu ambiente de trabalho, com pessoas que têm clareza na sua função e clareza que estão trocando suor e o conhecimento que elas acumularam por uma remuneração para ela pagar o boleto das crianças, das escolas, das crianças, que é a coisa mais linda do mundo, que eu acho que é um modelo que nunca vai ser ultrapassado. Para que você ganha dinheiro? Para você ser feliz, para deixar todo mundo que está com você feliz, pagar os boletos. Mas voltando, então tem que gostar de gente, saber que todas as pessoas que estão numa organização têm expectativas e têm vínculos diferentes, elas são diferentes, elas têm doenças do trabalho e doenças mentais diferentes. Tem umas que estão abandonando, que é aquilo que a gente estava falando, que estão vindo corpos, e não estão vindo almas. Então, essa leitura tem que ser feita, mas para você fazer essa leitura, você tem que gostar desse insumo aí, que é a gente. E, do outro lado, você tem que entender que tudo está interligado a processos. Tem tecnologia, tem o cliente, tudo do porta que você quiser usar. Mas tudo está interligado a processos. E os processos são rituais. E os rituais são muito claros. Como dizia meu querido Marcos Nascimento, é caneta cross. Caneta cross que você tem de 1965 é a mesma caneta cross de hoje. Os processos são processos muito claros. E você tem que alimentá-los para que eles te entreguem bons produtos e bons serviços. Então, existe um mundo que não é tão romântico assim das pessoas. Não romantize, mas entenda essa diversidade. E existe um mundo dos processos. Não romantize e entenda que cada vez que você os melhora, você vai ter empresas melhores. Então, tem que ter um olhar nas pessoas, tem que ter um olhar nos processos e tem que entender da cadeia de valor do negócio que você está. Não dá para você estar numa empresa, num banco, e não entender o impacto que aquilo tem na sociedade, que produtos que ele está vendendo. Isso a gente via muito nos RHs. Eu confesso que até eu fui um RH que se preocupou mais em mostrar o meu serviço do que entender da cadeia de valor das organizações no começo da minha carreira. Confesso. Eu cresci muito rápido em RH porque eu estava no oposto do que é hoje. Hoje, a gente valoriza, as empresas querem ter no board as mulheres. O RH é um grande caminho. Então, as mulheres são valorizadas e as competências de inteligência artificial, de analytics, de DO são as mais valorizadas. Eu vi num mundo machista, onde as mulheres estavam em maior frequência no RH. Eles precisavam de homem naquela época, 1990, e que falava inglês, porque não tinha. Então eu cresci rápido e não prestei muita atenção nisso. Depois de mais maduro, de 45 para frente, é que eu fui olhar. Então a dica é, gostar não é um verbo imperativo, né? Eu ia na casa da minha avó e meu pai sempre tirava sarro da minha avó, que minha avó falava, você quer um docinho? Minha avó com boa italiana, quer um docinho de leite? Não, obrigado. Você comeu? Você quer jantar? Não, obrigado, vó. Mas você não quer pelo menos tomar um café? Não, obrigado, vó. Queira. Meu pai falava, querer não é um verbo imperativo. Então não pode dizer, goste de gente.
Mas assim, se você gostar de gente, entenda que é um baita num construto de um negócio complexo e que processo é um negócio que não é tão complexo assim, mas que ele reside na cadeia de valor da empresa. Então, se você tiver essa boa ideia, você vai desempenhar bem em qualquer organização. E outra que é muito importante, se identificar com o negócio. Mas não precisa se identificar com o negócio assim, pô, então quer dizer que os caras que trabalham na indústria de tabaco são todos infelizes. Não. Se identifique com o seu negócio naquele mundo, com a sua missão naquele mundo lá. Eu não sou um grande apreciador de navio, eu sempre preferi Campos do Jordão do que o Guarujá. Eu não sou um grande apreciador de indústria, eu até me dei bem, muito bem em serviço. Mas a minha missão lá dentro, velho, desculpa falar, mas é um tesão. É assim, estou agregando, estou com uma missão clara dentro de uma cadeia de valor clara. Isso é o legal. Complementando a sua frase, o falecido Abílio Diniz dizia que uma empresa era feita de duas coisas, pessoas e processos. Processos muito fácil de você entender, de você mudar e de você gerir. Pessoas não. Nunca. Nunca. Ainda mais para nós que somos psicólogos. Ainda mais para nós, que temos uma leitura que às vezes existe um mito, não sei de que origem, mas que falava que existia uma moça que ela, quando ela estava de barriga vazia, estava em jejum, ela tinha um poder de ver através das pessoas. E então ela ficava a maior parte do tempo comendo alguma coisinha para não ficar em jejum, para que ela só visse o que ela pudesse absorver. Então o psicólogo hoje tem que fazer muito isso. Não faça tanto jejum, não vá tão a fundo. Porque talvez não precisa, né? Exato. Alcinão, eu acho que acho que você vai morrer com 1/3 do seu sonho realizado. Eu acho que existem sim empresas que já estão caminhando para ter onde o RH vai ser um guardião de políticas e de práticas orientando os gestores. Mas 2/3 ainda vão ficar entre o tradicional arcaico e um pouco de coisas modernas. Principalmente no Brasil, onde é um país de tamanho continental e que as empresas têm necessidades diferentes, tanto de investimento, mas principalmente os líderes ainda não entendem como que o RH de fato consegue contribuir para o crescimento sustentável do negócio. O simples fato de você ter trazido o QFAP e RAT já é uma prova significativa de que o RH, só de saber disso, ele já consegue ajudar bastante a empresa, né? Isso aí. Como é que foi para você ter sentado e ter participado de uma empresa de Executive Search? O que você aprendeu ali? O que você pode falar para os executivos que eventualmente estão querendo se movimentar? Que você, como correspondente em loco, acompanhou desse mercado maravilhoso? Cara, fiquei mais fã ainda, velho. Fiquei mais fã ainda de Executive Search. Sempre fui um bom comprador de Executive Search, porque eu acho que eu sou um bom avaliador de pessoas, mas eu não tenho a arrogância de dizer que eu consigo tocar o processo inteiro. O Executive Search tem metodologias fantásticas de busca que os RHs, sinto dizer, mas não tem. A amplitude das possibilidades de você trazer o mesmo executivo de várias fontes diferentes, uma das belezas do Executive Search. E a outra parte, que é o assessment, que é a avaliação, eu passei a gostar mais depois que eu vivi esse período nessa consultoria. Porque eu passei a acreditar que o candidato deve confiar no processo. Antigamente, o candidato falava assim: putz, o Eduardo não entendeu que eu podia ter essa posição, escolheu outro cara. Primeiro, não foi o Eduardo que escolheu, foi a empresa. Obrigado. E segundo, confie nessa avaliação, porque ela é muito mais fidedigna do que a sua. Uhum. E no desespero
porque a gente fica mesmo, tá? Sim. A gente começa a cansar. Eu fiz 5 ou 6 processos seletivos entre uma e outra empresa durante a pandemia, mesmo com o mercado frio. Aliás, eu acho que eu devo isso ao LinkedIn, né? Que ferramenta que expõe a gente mesmo, hein, cara? Pelo amor de Deus. Se você não tá no LinkedIn, você não tá no mercado. Ponto. Alguma coisa eu mudei lá na hora que eu comecei a ser chamado. Engraçado. Aí quando eu entrei na DPW, é louco isso. Mas então, voltando a falar do processo de ver o Executive Search de perto. A gente às vezes acha que o processo não nos leu adequadamente, não entendeu as nossas competências, não entendeu o nosso perfil, mas o cara que está do outro lado da mesa é muito mais expert do que você e ascético, e ele vai te colocar no melhor caminho. E eu vi isso quando eu voltei para a DPW. Eu entrei na DPW às 8h30 da manhã, às 10 eu estava na reunião com os diretores discutindo o negócio, às 2 eu estava com o sindicato já falando do acordo coletivo, e às 6 da tarde eu já estava dando uma entrevista sobre como é que é trabalhar no mercado portuário. Porra, Alcinão, então você é adepto do plug and play? Não. Eu não sou adepto do plug and play, mas eu tenho que confessar que muitas vezes, para aquela empresa, é o que precisa. Cara, traz um cara que amanhã chute a bola. Exato. Não tenho tempo de formar. E entenda que o Executive Search faz essa leitura também. Ele pergunta para o cliente: cara, você quer um cara plug and play que amanhã chute no gol? Ou eu posso trazer um cara diferente, um cara que tem uma versão diferente dos fatos que a sua empresa pode receber? Então, assim, eu passei a confiar mais na neutralidade e no método do search nesse sentido. Só vou abrir o parênteses uma vez que isso deu errado e eu não confiei. Uma grande consultora, não vou nomear, até porque não precisa, porque a interpretação pode ser ruim. Mas como eu estava indo para a Microsoft, uma headhunter amiga minha falou assim: não, vai dar certo. Falei, como? EDS, eu fui. A gente sabe, cara. A gente sabe. Eu fui Workforce Management Director da EDS, que é muito mais complexo do que a Microsoft no Brasil. Assim, não vai dar certo. Em 9 meses eu saí. Então, galera, confia. Confia. Existe um mercado negro de apostas entre nós, que a gente aposta há quanto tempo que uma pessoa fica. Geralmente a gente acerta bem. A gente acerta bem, porque o candidato ele precisa entender o seguinte: o candidato e o profissional, porque muitas vezes esse papel ele se confunde. Nós geralmente sabemos 2 vezes mais do que a gente fala para o candidato, porque a gente não sabe qual é o nível de maturidade e saúde mental que o candidato vai lidar com as informações que nós sabemos, porque uma parte significativa deles estão no momento de desespero, de 0 a 10. E a gente sabe que pode acontecer, por exemplo, do candidato contatar o nosso cliente diretamente e colocar os pés pelas mãos. A gente não conhece as pessoas. A gente não sabe o quão desesperado uma pessoa está para fazer isso, por exemplo. Mas o processo seletivo ele tem um nome que ele define o que ele é um processo seletivo. Então ele não é uma intuição. O meu santo bateu com esse... Não, nós somos contratados para achar os melhores candidatos disponíveis naquele momento, nesse perfil. E existe um processo. Então, tem muito candidato, tem muito profissional que, infelizmente, não tem esse conhecimento e ele acaba duvidando do nosso papel. E se existe alguém num processo seletivo que deseja fechar ele o mais rápido possível, é o consultor. Exatamente. Então, lidar com e trabalhar com Executive Search e não se engane. As pessoas são pessoas. Executive Search e posições operacionais, muitas vezes você vai ter os mesmos desafios, só que as escalas são maiores. Exatamente. Existe uma questão cultural, que a cultura é como as coisas são feitas no dia a dia. Você só vai descobrir como as coisas são feitas no dia a dia depois de 3 meses que você entrou. 90 dias está aí para isso.
Nós, como já conhecemos, a gente sabe, cara, o Alcino ele vai dar certo aqui agora. Porque a gente já sabe como as coisas são feitas ali. E aí, para fechar esse assunto, depois que as marcas se tornaram sexy brands, né? Microsoft, todo mundo quer trabalhar lá. Se a gente falar, sei lá, Google, todo mundo quer trabalhar lá. Parece legal. Cara, parece só. Talvez não seja para você. Exatamente. Talvez vá funcionar para outras pessoas. E por incrível que pareça, Alcino, por mais experiente que seja a pessoa, o nível de desespero dela fala mais alto. Pô, Eduardo, você tem que me colocar. Eu não tenho nada. Meu compromisso é com o meu cliente e a partir de um certo momento com você. E eu vou ser 100% transparente com você. É duríssimo isso. Porque na visão, o desespero causa uma percepção de 0 ou 1, né? Hoje eu estou desempregado, acumulando boletos, já estou sendo demitido dos processos seletivos dos quais estou participando, e a partir do momento em que eu for contratado, eu vou sair com um baita salário, um baita carro, uma baita previdência, só depende do Eduardo. A leitura vai ser isso. Exatamente. Ele que não quis prosseguir comigo. Então, é complicado, porque o mundo seletista é muito duro, o mundo meritocrático é muito duro. Meritocracia, não tem nada de romântico na meritocracia. A meritocracia é um regime de extrema, eu chamava lá na Price, vale quanto pesa. E os processos seletivos para esse mundo ainda tem que se enquadrar nesse 0 ou 1. Cara, você entrou, você não entrou. Um dos meus sonhos seria que a gente pudesse vender as nossas competências em módulos. Então, assim, eu não estou contratando um diretor de RH, estou contratando um interim manager de RH com foco em DO, que vai trabalhar segunda, quarta e sexta. Aí vai ter um interim, vai ter um diretor de RH que olha tudo, o guarda-chuva inteiro. Mas eu vou ter interim managers ou competências modulares ao longo do caminho para não ficar nesse 0 ou 1. A gente está desempregado, está empregado. Estar sendo no modelo CLT é legal, no PJ nem tanto, muito pouco evoluído, porque a gente vê de necessidade. Alcino, você acha que a meritocracia do Sonho Grande ainda se aplica nos dias de hoje com tantos conceitos de diversidade postos? Eu acho que ainda a meritocracia ela é bem cega. Ela tá cega. Ela tá só uma balança. Ela tá só dizendo aquilo que eu disse. Entregou suor, entregou competência, cara, te recompenso. Não tá olhando outras coisas, porque a gente não achou as ferramentas certas ainda de olhar os potenciais. A gente tá olhando muito desempenho ainda. Existe ferramenta para você analisar potencial ou é um desejo seu que eventualmente você até pode ter algumas premissas? Olha, é um desejo meu. As minhas premissas, como eu estava te dizendo antes, a gente estava tomando café. Eu estou fazendo um modelo de sucessores lá para a minha empresa, usando o meu assessment. Eu fico muito no carro, né? Desço para Santos direto e muitas vezes eu desligo tudo, não fico ouvindo nada, para eu refletir. A Serra faz refletir, né? E eu fui criando um modelo mental de fazer um assessment diferente, que mistura um pouco de potencial com desempenho, mas ainda é muito artesanal. Quais são as premissas desse teu assessment? Do Terezo Planejamento e Sucessão Familiar, sei lá. Aspiração, quanto que o cara quer dar o próximo passo. Management model, modelo de gestão, que modelo de gestão o cara usa. Management style, quer dizer, que estilo de gestão é diferente de modelo de gestão. Modelo é como é que eu toco o processo, o estilo é como é que eu lidero. E outros aspectos mais subjetivos. Que tipo de insumo usa para tomar decisão? Precisa de muito insumo ou pouco? Porque no mundo executivo, a partir do cargo de gerente sênior, de verdade, tá? Não estou dizendo esse gerente sênior que cada um nomeia para reter, né? Conheço diretor que não sabe nem olhar um DRE
e se chama de diretor porque a empresa resolveu reter o cara e chamou de diretor. Diretor de verdade, meu gerente sênior de verdade, mesmo da caneta Cross. Onde é que eu estava mesmo falando da... O gerente sênior, ele tem que ter... Eu perdi o que eu estava falando. Estava falando do... do management model, Isso. do management style. Isso. O diretor, o gerente sênior, o diretor, 90% do tempo dele vai ser tomar decisão. O querido Marcos Nascimento, estou lembrando muito dele hoje, preciso falar com ele. Algum sinal que eu preciso falar com o Marcão. Ele tinha uma frase muito legal. Ele falava assim, a gente trabalhava no Axê, a gente ia para Guarulhos todo dia, e um dia eu vim falando, Marcos, o que você vem fazendo no carro? Né? E vindo para cá, ouvindo podcast, audiobook e tal, ou se não, eu venho rezando. E ele sempre foi um cara muito religioso, eu achei bonito. Aí ele continua a frase, eu venho rezando para frustrar a pessoa certa. Perfeito. Alguém deve frustrar. Sim. Que esse alguém aguente, seja resiliente o suficiente. Então o mundo executivo é isso, é a tomada de decisão. Então, o quanto eu preciso de insumo para tomar uma decisão? Isso é um outro atributo, é uma outra competência que eu também avalio. O cara é muito cauteloso, ele precisa de se juntar de insumos para tomar aquela decisão, ou ele é mais sangue frio? Ou ele com 3 ou 4 dados consegue tomar decisão? Então, a tomada de decisão, estilo de gestão, estilo de liderança, aspectos comportamentais do dia a dia, sofisticação. O cara, como eu estava dizendo do consultor júnior lá, da consultoria, conhece a política, tem repertório. Tem, porque assim, suceder o presidente de uma organização é representar a organização em vários aspectos. Você não pode levar um cara extremamente operacional. Então, estou montando lá esses construtos. Mas, respondendo a sua pergunta, existe uma boa ferramenta de potencial? Cara, juntando algumas que a gente conhece, que a gente estava discutindo aqui, dá um bom norte. Só que tem que ser uma avaliação mais completa, né? Tem que ser uma avaliação multifatorial. Para mim, a grande questão sobre qualquer teste de assessment é sobre isso é o que a pessoa é ou como ela está. Exatamente. Sempre vai ser sobre isso. E aí, se é o que ela é, você está disposto a permanecer com essa pessoa quanto tempo nesse contexto? Se ela é agora, novamente, quanto tempo você acha que vai durar esse estado mental, esse estado comportamental? Esse é o grande jogo. Nenhum assessment vai ser 100% garantido. Sempre vai ter ali uns 5% de risco. Quanto que significa esse 5% de risco nessa posição? É que o ser e estar é fluido, né? Exato. Você pode estar, pode não ser, Exato. Pode ser e pode não estar. Só que qual é o ponto para o mundo dos negócios corporativos? Você está disposto a correr 5% de risco? Essa é a grande pergunta. E é mais uma vez um ponto para as consultorias do Executive Search, né? Que vão conseguir perguntar, vão conseguir diferenciar o ser do estar no processo seletivo. Porque eu avaliando alguém, o cara vai estar super preparado, ele vai ter lido sobre a DPW, ele vai ter trazido o nome, se ele vai ter olhado para o LinkedIn, ele vai tentar me agradar, ele vai tentar dizer que ele conhece tal pessoa em Dubai, que ele conhece tal pessoa em Charlotte, que ele é muito amigo da minha chefe que fica lá em Charlotte, eu não conferi porque não vai dar tempo, e eu vou avaliar o estar. E você consegue avaliar o ser, porque daí você faz perguntas e você dá um hard time no cara. Eu vou te contar um segredo, não só para você, mas para vocês também. Opa, gostamos. A nossa atividade, ela é igual ao médico. Quanto mais tempo a gente está nela, mais a gente conhece. Porque o conhecer o ser ao sino é conhecer o passado dele também. E a partir do momento que a gente está nesse... Por exemplo, eu só recruto recursos humanos há 10 anos. Existe uma probabilidade muito grande de eu conhecer quem trabalhou com você lá na Microsoft e você não ter a menor ideia disso. E de eu pegar o telefone e ligar, cara, você trabalhou com esse fulano? Como é que era? Aí você vai montando uma pecinha aqui, vai montando outra pecinha aqui,
E aí é muito simples, pode até ser um julgamento errado, mas a partir do momento que eu tenho uma fotografia de quem foi você no passado, cara, eu consigo entender se o que você está falando hoje é verdade. Se for alguém como eu, que tem uma memória muito boa, eu já vou saber essa história. Exatamente. E aí a probabilidade de eu indicar você para um processo e de eu acertar, ela aumenta. É claro que as pessoas mudam, as situações mudam. Existem pessoas que eu chamo do azarado. São pessoas profissionais extremamente competentes, excelente comportamento, mas que estavam nas empresas nos momentos errados. E aí acabam tendo ciclos mais curtos. Por exemplo, já não me lembro se a gente estava gravando ou não. Um executivo que fica 2, 3 anos numa empresa não fez nada. Exatamente. Não fez nada. Pelo menos ali 5 anos. Por quê? Prognóstico, pum, implanta, colhe. É isso. Então, como o Executive Search especializado só faz isso, essa história acaba ficando mais clara com o passar do tempo. E aí você, como cliente, você não consegue ter isso, porque você quer achar alguém para aquele momento. A gente se separa desse longitudinal aí. A gente não pega, não acompanha as pessoas ao longo do tempo. Não, e por incrível que pareça, uma parte significativa dos recrutadores profissionais, os Executive Search, tem um carinho e um cuidado muito maior com o candidato do que o cliente. Pô, se não, sei que você quer alguém para que te traga confiança, mas esse candidato é o azarado. Nos últimos 12 anos, ele ficou 3 anos em cada empresa porque sempre aconteceu alguma coisa. Cara, acontece. Bate um papo com ele. Eu sei que ele não é, eventualmente, quem você idealizou, mas pode funcionar. Recursos humanos internos jamais faria isso. Exatamente. Não tenho habilidade, né? Eu já fui dos dois lados da mesa e eu me sentia emburrecendo quando eu estava dentro da empresa, porque habilidades que eu tinha de avaliar pessoas, de ter aquele feeling dentro da organização, acho que você está tão imerso na cultura que você perde a imparcialidade no processo de seleção. Não, com certeza vai ficar muito mais operacional. Exato. Ou se não, algo mais que você quer compartilhar com a gente, que eu esqueci de te perguntar? Vocês que mandam, vocês que... Queremos dicas, livros, podcasts, Exatamente. filmes, coisas Livros, dicas, podcasts que você indicaria para quem está vendo a gente ouvindo, coisa que você achou interessante que você leu recentemente. Olha, eu tenho lido muito pouca coisa. Você sabe que eu tenho ouvido alguns audiobooks interessantes de inteligência artificial. Não vou lembrar agora aqui o último, mas eu reli O Sonho Grande, porque cada vez que eu reli eu tenho uma outra ótica do que os caras montaram ali. Aquele livro é maravilhoso. Negócio louco. Sonho Grande é do G3. Do Paulo Lema, né? Tá. Do Jorge Paulo Lema. Eu reli a biografia do Pão de Açúcar lá, do Abílio, tanto aquela feita pela jornalista da Veja, quanto a dele, para entender ali alguns limites que os executivos têm que ter, porque ele ultrapassava Facilmente. muito. Ele não tinha uma competência estrutural muito importante, que é o relacionamento, até dentro de casa ele tinha isso. Isso é bom para a gente que está num nível mais de frustrar o outro. Que há limites para você frustrar. Você tem que frustrar dentro da ética, da competência e da necessidade que o outro tenha desenvolvimento. Mas você não pode passar dos limites trazendo uma ótica de preconceito, uma ótica de percepção errada. Então, eu reli esses livros do Abílio. Comecei a ler muita autobiografia, até da Hebe Camargo. Eu tenho essa, tá lá na minha estante para ler. Porque eu queria ver uma coisa que eu tenho observado muito em grandes executivos, que é o nível de energia, entendeu? Ela tinha uma energia louca para fazer as coisas. E com 55 a gente perde. A gente perde, não totalmente, mas a gente fica mais fadado a procurar atividades que não te desgastem muito. Então, lógico que entrar em reuniões importantes, reunião com board, e quanto mais pressão tiver, melhor, porque a gente está acostumado
isso. Eu nasci num ambiente caótico. A primeira experiência em RH foi Price, e não era o caos da desordem, mas era o caos da pressão, o caos do produto. Então, assim, eu gosto de frio na barriga, mas às vezes, pelo nível de energia estar mais baixo, você evita menos embates. Eu ia no Menos intenso. eu não vou no sindicato agora cedo, vou deixar o meu coordenador ir, ele resolve primeiro, depois eu entro. Então eu fui ler um pouquinho da história das autobiografias de gente extremamente enérgica para ver o impacto que isso tem. Se não tem energia para tudo, tenha para aquilo que é o mais necessário e continue fazendo seu impacto. E continue acreditando nas coisas presenciais das reuniões. Não estou dizendo para sair no home office, que a gente já discutiu, mas eu acho que um bom embate presencial é um negócio rico. Sim. Um negócio que faz todo mundo crescer. Tenho uma pergunta para vocês dois que veio que leram Um Sonho Grande. Como é que vocês receberam a notícia das Americanas? Eu já esperava. Confesso que eu conheço ali o modus operandi e eu achei que era até meio óbvio. Mas existe alguma coisa nesse fato que contrasta o que vocês leram, a imagem ou não? Não. Eu acho que ali os caras eram muito bons, eles tocavam os negócios com uma paixão intensa e sempre entenderam o que estava acontecendo. Não tem nada de surpresa nisso. Eles simplesmente calcularam o liability daquilo. Na hora que isso aparecer, a gente vai conseguir governar, a gente vai ter força para isso. E o cara saiu de Santander lá ele foi sabendo também. Foi. Foi para na hora certa dizer e tudo já devia estar controlado. Sim. Nós estamos no mundo dos adultos. Sim. Nós não estamos no mundo dos fake, o cara foi lá, se ferrou. Não, era um ambiente controlado. Pelo jeito ali. Eu trabalhei com o Sérgio Saraiva, eu trabalhei com o Pantera, fiz reuniões com o Lema em alguns momentos lá na Galícia. E posso dizer que a verdade estava posta sempre. Uhum. Era uma das... Quando a gente chegava para fazer reunião com essas pessoas, uma das orientações era que a verdade fosse dita. Se dizia, eu prefiro uma verdade doída do que uma mentira bonita. Então a verdade sempre era muito posta. Então eles estavam muito preparados para aquilo, sabiam que aquilo ia acontecer, e eu acho que o cara do Santander foi o bode expiatório que eles precisavam. Eu não acho nem que foi o bode, eu acho que ele foi contratado para mostrar aquilo ali e acabou. Isso. E uma frase que para mim era muito clara, assim, eles falavam, Mari, no mundo nada se cria, tudo se copia. E o Sérgio Saraiva falava, e se melhora. E para mim é isso, no mundo nada se cria, você copia e você melhora, né, na parte da gestão, vamos dizer assim. E eu era responsável por 30 pessoas, então eu tinha a operação da Triet inteira na minha mão, e ele falava, faça com que essas pessoas tenham a melhor performance possível e elas serão reconhecidas financeiramente por isso. Então, por isso que eu te trouxe a questão da meritocracia, porque eu vivi a meritocracia da Ambev por 5 anos e eu vi acontecer e eu vi dar certo. Sim. E eu vi pessoas muito felizes, trabalhando 12, 14, 16 horas por dia. E hoje eu não consigo mais ver essas pessoas. E aí quando você fala que são os corpos indo trabalhar, para mim é isso, são corpos indo trabalhar. O comprometimento dessas pessoas, parece que não existe mais. Ou parece que ele é inalcançável. Você, como líder, precisa fazer muito para conseguir quase nada da pessoa que está ali abaixo de você e zero compromisso, zero comprometimento. Eu acho que a pandemia criou essa percepção, deu um glimpse, uma luz que logo apagou. Porque assim, eu vim do interior, eu tive uma infância, vou dizer, fui pobre, não, uma infância boa, pai e mãe sempre muito carinhosos e assalariados, uma infância muito tranquila no interior, morando em casa e descendo... Campinas? Piracicaba, depois Campinas. Descendo a rua de Rolemã pra caramba, construí muito Rolemã com meu pai. Meu pai foi executivo da Dedini, antes ele foi SKF, que fazia aqueles rolamentos, tinha cada rolamento lindo lá. Sempre fui muito próximo do meu pai também, porque já era mecânico, sempre gostei muito de carro antigo, até hoje tenho. Curti muito a infância.
E sempre fui descer ladeira com enxurrada, com câmera de ar de caminhão, pescar no Rio Piracicaba. Sempre fui um cara muito simples. E aí, quando eu vim trabalhar em São Paulo, eu falei, os caras aqui são, né? E eu tinha essa figura de frango de granja. Tá? Frango nasce, cresce, tá na luz o dia inteiro, performa, depois morre, né? Aí eu falei, os caras aqui em São Paulo nasceram tudo assim, né? Os caras, eu ia na festinha de criança, os caras apresentavam vaca, contratavam um cara para trazer uma vaca, para trazer um coelhinho para criança. Eu ficava isso, cara, menininho, contrataram uma vaca pro menininho passar a mão, o menininho nunca foi. E eu tinha nascido naquilo, né? Então, assim, então sempre um cara assim, sempre achei o paulista muito. E então, para essas milhões de pessoas que estavam trabalhando em São Paulo, dedicados 24/7 a trabalhar muito e pagar os boletos, na hora que veio a pandemia, o cara olhou para a família, era um negócio meio que ele não conhecia a fundo, foi para o interior, alugou casa em Vinhedo, em Itu, a gente tem uma casa lá em Vinhedo, era tudo para alugar, tudo para alugar. Chegou na pandemia, zerou. Todo mundo foi para Itu, foi para Jundiaí, foi para Campinas, foi para Piracicaba, foi para Vinhedo, foi para Valinhos. E aí o cara foi lá passar a mão no cocô da vaca, mas também não gostou. Aí a pandemia acabou, o cara voltou. Então, assim, existe esse ambiente de confusão. Os caras... Experimentação. A gente foi tentar fazer outra coisa, porque a pandemia nos bloqueou. A gente também não conseguiu. O home office também a gente não se adaptou muito bem, porque é difícil ter um ambiente para trabalhar em casa. Agora a gente voltou. Então, os RHs de hoje têm essa missão de entender esse caos que está sendo essa volta. E já tem tempo que a gente voltou, hein? Desde 2022. 2 anos já. 2 anos. E a gente ainda está vendo isso dos quiet quitters, que são os caras que deixaram de ter paixão pelo que faz, deixaram de acreditar na carreira, deixaram de acreditar na meritocracia, mas não tem coragem de fazer nada, então ir trabalhar para pagar os boletos. Coragem. Esse é o grande desafio do RH. Você falou da energia de Hebe, Silvio Santos, Jack Welch, todos esses caras, né? Eles tinham paixão por aquilo que eles faziam e eles eram donos, né? Elon Musk, pra mim, é um cara louco, fora do tempo, mas apaixonado pelo que ele faz, pelas coisas. Então, porque é ele. Já viu a biografia dele? Não. Leia. Deixa, põe na próxima. Eu vi as histórias lá que ele comia no McDonald's à frente, dormia, ele e o irmão vieram. Ele dorme na SpaceX, até hoje. Então, é ele. Então, eu também sou muito apaixonado pelas histórias de sucesso. Invariavelmente, assim, você sempre vai ver que esses caras modernos, eles são apaixonados pelo trabalho, porque provavelmente eles são apaixonados por eles mesmos. Então, a energia é infinita. Silvio Santos, cara. O cara trabalhou até 90 anos. É. E é isso. Entra em ressonância, né? Você faz o que você gera. O flow, né? O estado de flow constante. Só que no caso deles, é um estado de flow já há muitos anos autogerido e virou um comportamento. Ele não consegue pensar diferente. Por quê? Dá resultado, o cara se retroalimenta daquilo ali. Abelio Diniz, todo mundo sabe que ele tinha um esquema de gestão muito difícil. Não dá pra dizer que foi fracassado. Não dá pra dizer que o cara não teve sucesso. Ele fechava a porta. Se você chegasse 6 minutos atrás da reunião, você não entrava. Ou você entrava e você tinha que dançar na frente de todo mundo, pagar um mico grande. Hoje já ia dar pra fazer. Hoje já não dá mais, mas... Entendeu? Pensa se a pessoa chegava atrasada na próxima reunião. Não chegava. Era sobre isso, né? Algo mais? Não, ótimo. Obrigadíssimo. Só posso agradecer. Se não, obrigado pelo seu tempo. Mari também. Obrigada. Pra você que tá vendo a gente, não se esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no canal. E até semana que vem.